Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A qualquer hora você esteja assistindo esse canal e a nossa entrevista. O meu entrevistado de hoje é um colega de muito tempo, das nossas lindas terras portuguesas, Nuno Alves. Nuno, obrigado por ter aceito o convite e seja bem-vindo ao canal Investigação OVNI. Antes de mais, muito obrigado, Tiago, por esta oportunidade de estarmos aqui a interagir, falar sobre a ufologia, não só portuguesa, mas brasileira também é fantástica, com os inúmeros casos que têm sido revelados nos últimos anos, de referenciar o ótimo trabalho que a revista UFO fez com a Operação Prato. Foi fundamental a pressão que foi criada sobre as Forças Armadas de forma a que desclassificassem arquivos. Portanto, vamos falar aqui um bocadinho de ovniologia, ufologia, termo mundial. Ovniologia é um termo mais utilizado em Portugal. Portanto, será um tema de conversa bastante interessante. É um prazer estar aqui com o Tiago, como é óbvio. Já somos colegas de investigação já há muitos, muitos anos. Pela primeira vez conseguimos entrar numa entrevista. Acho que é um momento histórico muito importante para nós, já somos colegas há tantos anos e partilhamos tantas opiniões, informações inclusive, e acho que será ótimo, com certeza. Com certeza. Minha primeira pergunta e quase todas eu faço para todo mundo a mesma pergunta. Como é que você entrou na ufologia? O que te levou à ufologia, à pesquisa ufológica? Algum contato, alguma experiência ou curiosidade? Bom, na verdade foi derivado a uma observação. Eu vi algo, isto em setembro de 1998, portanto, eu vi algo que não conseguia encontrar uma explicação. E vi esse objeto bem próximo. E, entretanto, essa curiosidade levou-me a procurar respostas através de jornais, revistas, mais tarde na internet, sempre à procura de uma explicação, uma lógica para aquilo que eu tinha observado. E foi a partir daí, com a informação que fui acumulando, através da leitura de livros, revistas, jornais, comecei a aprofundar, inclusive comecei a comprar a revista UFO, que estava cá em Portugal também, embora chegasse com algum tempo de atraso, ou seja, já líamos as revistas que o pessoal já tinha lido no Brasil, mas era gratificante, era interessante de qualquer das formas. E foi isso que me levou ao mundo da ufologia. Foi aquela situação de queremos encontrar respostas e não conseguimos. E derivado a querer procurar essas respostas, esse conhecimento que se foi aprofundando ao longo dos meses, dos anos, fez com que eu entrasse dentro da área da ufologia e pesquisar casos atrás uns dos outros e inclusive até dar a voz ao povo nos seus relatos. E você uma vez que entra na ufologia é muito difícil você sair, né? Só quem realmente... porque eu, por exemplo, entrei para responder as minhas perguntas e até hoje não tem resposta. Eu continuo até eu conseguir. Você fundou a UFO Network em Portugal. E eu vi que tem UFO Network Exatamente. na Bélgica, na Inglaterra, em vários outros países. O que é a UFO Network? A UFO Network é uma espécie de MUFON, como existe nos Estados Unidos. Existe uma cooperação entre países que trabalham de igual forma, mas existe um pormenor muito interessante, é uma regra geral nestes networks na Europa. Ninguém pode ter arquivado nenhuma informação. Portanto, nós não podemos ter uma informação que seja arquivada só para nós. Tem que ser completamente livre a público. E foi derivado desse trabalho com o UFO Portugal, antigamente era só o UFO Portugal, quando foi o UFO Belgium Network que viram e descobriram o UFO Portugal, interessaram-se pelas histórias e os relatos que decorriam no país e eles viram que toda a informação que nos chegava era disponível para o público. E isso fez com que surgisse o convite porque entrava na política deles. E assim foi o convite e passamos a UFO Portugal Network. Temos uma cooperação com diversos países. Caso necessário, se houver um país que tenha algum interesse em particular sobre uma informação de Portugal, eles entram em contato connosco, como foi o CUN da Itália, que também são um network, que já nos solicitaram por 2, 3 vezes, salvo erro, ajuda para determinados casos, onde entrou o nosso colega Paulo Cosmelo.
o grupo, o UFO Network, Portugal, Bélgica, como da Itália, vocês têm algum contato no governo? O governo passa informações para vocês? Vocês têm um acesso mais fácil do governo português ou governo da comunidade europeia? Não, é assim. Conhecemos, ou neste caso eu conheço algumas pessoas que estão dentro do próprio governo, que já tiveram algumas experiências, independentemente disso, não há uma grande informação. Eles são pessoas normais como nós, embora tenham os seus cargos políticos, já tiveram a sua experiência, eles já viram algo de extraordinário, ou acham que viram algo de extraordinário, mas da parte do governo ter alguma informação, desconhece por completo que exista esse envolvimento do Estado português ou do governo português sobre o fenómeno OVNI. Mas que existem pessoas dentro do governo que já tiveram algum tipo de experiência, sim, já tiveram. Você falando em governo, o que veio à minha mente foi recentemente, foi a morte do José Lemos Ferreira, né, que foi o general que jurou ter visto um OVNI. Ele foi chefe do Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa de 77 a 84. Ele afirmou que viu um OVNI durante um treino de navegação noturno de 4 aviões F-84 em 1957. Conta um pouquinho mais pra gente desse caso, por favor. Essa história fazia parte de um voo de rotina, ou seja, um voo de treino em que eles deslocavam-se para Cáceres, em Espanha. E no seu regresso, já no seu regresso, faziam um voo de navegação noturna, eles repararam numa bola, numa luz fora do vulgar, uma intensidade avermelhada muito fora do vulgar. E, entretanto, a sua curiosidade fez com que ele quisesse tentar identificar ou ver mais próximo o que era esse dito objeto, aquela coisa que emitia aquela luz que para eles era totalmente desconhecida. Eles eram pilotos bastante experientes e aquilo para eles era algo novo, era algo curioso, e a curiosidade fez com que houvesse uma espécie de interseção. E o que acontece é que eles acabaram por ser também, ou seja, houve quase ali uma quase colisão entre eles durante essa interseção, e houve também, acabaram por ser perseguidos por essa dita luz. Foi bastante interessante. Isto tudo num voo de treino, era um voo de treino noturno. E aí em Portugal, existe alguma orientação para pilotos? Existe uma orientação para a interceptação desses objetos? Porque aqui no Brasil a gente tem uma orientação que qualquer piloto, seja civil ou militar, assim que ele avista alguma coisa, ele deve fazer um relatório, deve relatar isso. Mas muitos não fazem porque, se isso acontecer, eles vão vão ter que passar por um teste psicológico, vão ter que ficar sem voar um tempo. É a mesma coisa em Portugal, e é por isso, na minha opinião, que evita com que muitos pilotos relatem o que eles veem no céu? Eu estou plenamente de acordo que nessa situação que existem pilotos que evitam relatar qualquer tipo de observação derivado aos testes psicológicos. Isto pode colocar a carreira de um piloto em risco. Agora, sobre a Força Aérea, haver uma forma, um meio de relatarem algo sobre objetos voadores não identificados. Até o momento desconhece por completo que isso exista. Portanto, se existe, será de modo interno e não há acesso a público. Mas eu penso que não. Eles fizeram uma observação, eu acho que os pilotos, na sua maioria, não fazem. Eles não relatam. Eu, por exemplo, tenho contacto com alguns pilotos da Força Aérea da TAP, da Aviação Civil, em que eles garantem que já viram. Viram, registaram, mas não envolvem a companhia através de relatos de forma a não serem prejudicados profissionalmente. Portanto, existe sempre aquele receio que lhes pode pôr a carreira em risco. E então, esses relatos não vêm cá para fora. Muitos dos pilotos, quer civis ou militares, eles acabam por guardar esses segredos só, única e exclusivamente para eles. Infelizmente, isto é o que acontece. Enquanto que nós tentamos lutar para conseguir chegar a esses relatos, que são extremamente importantes para nós. A gente aqui no Brasil, os pilotos também têm esse medo, esse receio, até de perder emprego. Aqui a gente teve casos importantes relacionados a pilotos, como a noite oficial dos OVNIs, Operação Prato, teve relatos de pilotos também, mas eu digo no meio militar. Teve o caso do VASP também, vários outros casos envolvendo pilotos aqui no Brasil. Em Portugal, já que a gente está falando de pilotos, você se recorda assim de um ou dois casos interessantes de relatos de pilotos civis ou militares em Portugal que tiveram
algum eco na imprensa? Sim, tivemos diversos nos anos 70. Eu não sei precisar o ano em que foi, mas se a memória não me falha, foi em 77. Em que houve um voo sobre Lisboa em que isso aconteceu. Os pilotos da companhia aérea portuguesa de TAP, inclusive a própria tripulação, enquanto o avião fazia a sua manobra sobre a zona do Tejo, as pessoas constataram essa dita observação. Que, curiosamente, num espaço de horas, esse mesmo objeto foi perseguido no Irão. A história do Irão, o F4 Patton. Estamos a falar exatamente do mesmo objeto. Foi na mesma noite, quando se deu a interseção do F4 Patton no Irão, esse objeto tinha sido observado sobre o Rio Tejo, em que foi mencionado pelos dois pilotos da TAP e a própria tripulação. Interessante, mas as pessoas não sabiam disto. E tá certo que a Europa, em relação ao Brasil, o Brasil maior em extensão do que muitos países da Europa juntos, mas um avião está em um horário em Portugal e poucos minutos depois já está em Milão, na Itália, ele tem uma velocidade assim que nada que a gente não tem, né? Que é uma tecnologia que a gente não tem ainda hoje. Exatamente, isso é verdade. Portanto, estamos a falar de forças cinéticas extremamente avançadas, pela qual o nosso organismo não está preparado, nem consegue suportar tais velocidades. O que as pessoas questionam pra gente é isso. Elas falam que como diferenciar uma luz no céu se uma luz fizer uns movimentos. Hoje em dia tem muito drone que acelera e desacelera. Mas mesmo assim, nem os drones são capazes de reproduzir uma velocidade, por exemplo, de 0 a 6.000 quilômetros, como aconteceu muitas vezes na década de 50, em pouquíssimos, em 2 segundos. Cruzar países em menos de 2, 3 minutos, isso é impossível. Então as pessoas perguntam como isso acontece. Aí, falando um pouco de tecnologia, você acredita que a gente tem ou está perto ou tem utilizado essa tecnologia se caiu algum objeto no nosso planeta? Estou falando se. Eu acredito que sim, não sei você. A gente está fazendo uma reengenharia para isso? Não tenho a mínima dúvida que isso acontece. Não tenho a mínima dúvida, Tiago, sobre isso. E já aconteceu bem antes do incidente de Roswell. Houve um outro caso nos Estados Unidos, eu não me recordo o nome, sei que o objeto espinhou-se algures numa floresta e havia uma equipa militar destacada para recolher esses ditos objetos, que chamava-se Moon Dust. Portanto, eu acho que isto já foi antes de Roswell. Portanto, a tecnologia já vinha daí, já existia o interesse pelos discos voadores. Portanto, Roswell foi só mais um, talvez tenha tido mais impacto porque envolveu um grande aparato militar e, claro, Mansell acabou por depois de publicar a sua experiência na imprensa e isso criou um certo alarmismo, digamos assim, e foi ganho destaque nesse âmbito. Porque falando da ufologia em si, da captura de objetos, com certeza que já tinham decorrido outros anteriormente, com certeza, não tenho a mínima dúvida disso. E que estamos a utilizar essa tecnologia, com certeza que estamos. Mas o grande salto tecnológico, curiosamente, decorreu após o incidente Roswell, pela qual tivemos a Motorola, acho que era a Motorola, que se envolveu, inclusive nessa altura, supostamente, não é? Supostamente, nessas investigações de engenharia reversa. Foi uma das envolvidas. Portanto, eu estou convencido que hoje estamos, muita dessa tecnologia terá sido, ou terá vindo, desses objetos. Inclusive, acredita-se também que, digamos que, como é que eu posso explicar? A visão noturna terá sido através de um dos seres que se teria despenhado e recuperado do incidente de Roswell. Ao tirar uma membrana do olho, eles repararam que conseguiam ver através do escuro com essa membrana. E então, supostamente, acredita-se que a visão noturna terá vindo de um desses seres. Portanto, eu acredito plenamente que existe muita teoria da conspiração, como é óbvio, mas acredito que sim, que estejamos a utilizar essa tecnologia. Não tenho a mínima dúvida. Porque se nós recuperarmos um desses objetos, tenho a certeza que nós vamos tentar recuperar ou tentar estudar esses objetos. Aliás, nem é preciso, perdão, não é preciso ir muito longe. Já existia
uma grande guerra sobre tecnologia com os Estados Unidos e a Rússia, e ambos queriam capturar ambas as tecnologias para estudo, para saber que tipo de tecnologia é que o inimigo teria dentro dos países. Portanto, agora vamos imaginar isto acontecer com um disco voador. Não há a mínima dúvida que eles vão querer estudar, e quem tiver a posse dessa tecnologia vai ter a soberania sobre o poder militar ou bélico sobre o mundo. Portanto, É é verdade. um jogo de interesse. É um jogo de interesse. E este interesse interessa a todos. Ninguém quer ficar para trás. Exatamente. Um dos livros que eu escrevi é sobre quedas de UFOs. Eu falo do Flint Russell. E não somente a Motorola, a IBM, a Exatamente. McDonnell Douglas. Porque é o seguinte, naquela época, o exército americano, a Força Aérea ficava dentro do exército americano, né? Ela não tinha tecnologia para fazer uma reengenharia. Engenharia reversa do objeto que caiu. Então, o que ela fez? Ela chamou grandes companhias, McDonnell Douglas, IBM, para cada uma analisar uma parte do Exato. objeto. A propulsão ficou com o McDonnell Douglas. A fibra ótica, essas coisas ficou com o IBM. Aí surgiu o Kevlar, surgiu o fibra ótica, surgiu micro-ondas, Exatamente. surgiu tudo isso decorrente dessa queda de objeto, que não foi a primeira. A gente teve outras antes também. Exatamente, Tiago. E o interessante também não é o seguinte, que a gente fala de disco de Roswell, mas não foi um disco que caiu em Roswell. Foi um objeto muito mais triangular, que é o que a gente tem hoje, dos caças invisíveis, do stealth, esses aviões invisíveis triangulares, tipo, estilo asa delta, vamos falar, eles são muito mais parecidos com o de Roswell do que um disco voador, e o Roswell não foi um disco voador. Exatamente. Falando em queda, quase queda, pouso, você investigou The Randman's Forest Incident, aquele caso em 1980, na Inglaterra, 1970 mesmo. em dezembro de 1980. Você andou pelos caminhos ali da base de Bentleigh Waters. Fala pra gente desse caso, fala pra gente da sua experiência. Tem foto tua tocando naquela maquete, né, do objeto, que foi o Jim Penniston que deve ter que tocou, não foi o Jim Penniston? Exato. Foi o Jim Conta pra gente um Penniston. pouquinho mais, de um pouco da sua experiência, porque pra mim é emocionante. Um dia eu vou voltar à Inglaterra e vou fazer isso. Então vamos combinar e vamos juntos. Rendlesham Forest, sem dúvida que foi uma das histórias, para mim, talvez uma das melhores a nível mundial, pelo simples facto de termos uma grande quantidade de testemunhas militares. Fundamental. Entretanto, na primeira noite de 1980, estamos a falar no mês de dezembro, ou seja, John Burroughs encontrava-se num dos portões da base de Rendlesham Forest, de vigilância, de guarda, ou um dos portões da referida base militar americana, isto na Inglaterra, uma base que estava de prontidão em caso de uma iminência de conflito com a Rússia. Estamos a falar da Guerra Fria. E, entretanto, John Burroughs reparou numa luz anómala, não muito distante. A luz chamou a atenção de John Burroughs. Ele tentou identificar visualmente o objeto, mas o padrão das luzes escapavam por completo àquele padrão de uma aeronave comum. E o que acontece é que ele, indeciso, pega no telefone e liga para a base, da qual Jim Penniston, sargento então, responsável pela guarda dessa unidade militar, da base, vai ao encontro de John Burroughs. E quando ele está com o John Burroughs, consegue ver também a dita luz. Entretanto, eles saem à procura da luz. Eles andaram imenso. Eu fiz o percurso a pé, desde o local da observação até ao local do pouso desse objeto. Eles tiveram que andar bastante. Portanto, o objeto andou ali próximo. Só que, entretanto, com aquela coisa de o afastar, eles tiveram que andar imenso. Quando eles chegaram ao local, eles viram o objeto a pousar. E John Burroughs, eu já não me recordo se foi John Burroughs ou se foi Jim Penniston que disse: isto é um OVNI. Portanto, ele teve consciência que aquilo não era um avião. E foi a partir desse momento que eles começaram a notar eletricidade estática na atmosfera. E durante esse processo de eletricidade estática que eles sentiram, John Burroughs teve a sensação que aquilo não era propriamente lá muito seguro. E vamos saber porquê mais tarde. Entretanto, Jim Penniston
tinha um bloco de notas, de apontamentos, e começou a fazer um croquis, um desenho da observação daquilo que ele estava a ver. Que foi excelente, foi ótimo. Entretanto, no momento em que Jim Penniston toca no objeto, ele ficou um bocado indeciso se haveria de tocar ou não, derivado a não conhecer aquele tipo de tecnologia. Mas tocou. E durante esse processo, quando ele tocou, deu-lhe uma espécie de algo branco que lhe passou os tais ditos códigos, só mais tarde é que se veio saber o significado desses códigos. E, entretanto, o objeto, entretanto, depois, aquela experiência, levantou e foi embora. Volta novamente na segunda noite, o mesmo processo, foi registado, etc. E, curiosamente, um dos objetos ficou sobre a base, colocado estrategicamente com um feixe de luz onde eles tinham armazenado todo o armamento nuclear. Isso, claro, que os deixou alarmados. Na terceira e última noite, o comandante Charles Halt encontrava-se numa festa de fim de ano, com os seus camaradas militares, oficiais, sargentos da base aérea, quando entram em contacto com ele e dizem: meu comandante, o OVNI voltou. Ele já sabia da história, mas ele não estava convencido. Portanto, ele vai ao gabinete e pega no dito rádio que tinha na altura, é o rádio de gravação, de imprensa, digamos assim, de uma cassete pequenina, pega no Geiger para ler, no caso de ser necessário realizar algum tipo de leitura radioativa, e pegou numa pequena equipa e foram para a floresta. Eles próprios constataram que aquelas luzes, aquilo não eram aviões. Eles perseguiram as luzes. E, entretanto, as luzes furtavam-se, inclusive algumas delas furtavam-se entre as copas dos pinheiros. E tudo aquilo deixou, de certa forma, os militares um bocado apreensivos. Eles não sabiam com o que estavam a lidar. Eles não sabiam se aquilo era nosso, se era extraterrestre. Eles estavam simplesmente assustados. E é possível ouvir isso no áudio do Coronel Charles Halt. Isso é possível ouvir no seu áudio. E, entretanto, entrou, ou seja, o comandante Charles Halt realizou o seu relatório perante aquilo que ele tinha visto. Havia provas de radar, que esse radar foi destruído. O radar acabou por ser destruído com as evidências de prova. Mas havia um grande problema quando foi feito esse relatório, porque foi enviado para o MOD. Só que, entretanto, o MOD acho que não deu assim muita importância, ou se deu, não tinha interesse em dar resposta. E houve uma política que jogou um bocado este caso abaixo, acho eu. Porque, embora a base estivesse no domínio americano, o território era britânico. E então havia ali um conflito em quem é que realmente deveria ser entregue esse relatório, ou quem seria o responsável. Mas antes desses acontecimentos, quando foi o Jim Penniston e John Burroughs, eles estiveram os dois numa sala. E nessa sala surgiram dois indivíduos que não eram militares. Eles vinham simplesmente vestidos com um fato, gravata, os tais chamados Men in Black, e possamos dizer que talvez não fossem Men in Black, que fosse alguém do governo a querer saber mais sobre o que tinha acontecido. E eles foram ameaçados. Os próprios acabaram ameaçados sobre essa situação. E, entretanto, há sem dúvida que o Henderson Forest, para mim, foi um dos casos mais enigmáticos. Quando Charles Halt ele realizou leituras do terreno, acusou radioatividade sem a mínima dúvida, recolheram amostras do local do pouso, eles recolheram essas amostras com gesso. Portanto, o caso está muito bem documentado e sim, é real. Disso não tenho a mínima dúvida. Estamos a falar de pessoas com patentes extremamente importantes. E relativamente há poucos anos, o tribunal acabou por comprovar que o incidente também foi real. A partir do momento em que John Burroughs começa a ter problemas de saúde derivado ao contacto próximo com esse objeto derivado à radiação. Portanto, a partir do momento em que o tribunal dá razão a John Burroughs, está a confirmar exatamente que ele esteve exposto àquele tipo de radiação com aquele tipo de objeto. Temos aqui um facto histórico. Esse é um dos casos mais impressionantes que tem. Sem dúvida, sem dúvida. Investiguei o caso pessoalmente já passado muitos anos, como é óbvio,
Estive em contacto com diversos investigadores britânicos, falei imenso sobre o assunto, tentar perceber o que realmente passava, porque eu sempre acreditei que há sempre aquelas pontas soltas, e era aí que eu queria chegar, tentar saber mais do que aquilo que nós conhecemos através das redes sociais, YouTube e por aí fora. E então acabei por descobrir que anos antes do incidente da Rendlesham Forest já decorriam outras observações também naquela área e algumas até relativamente próximas. Posso dizer que a zona costeira de Suffolk teria sido evacuada anos antes, uns bons anos antes. Toda aquela zona costeira foi evacuada. Inclusive os presídios, onde estavam os presos. Eles foram evacuados também. Ninguém poderia ficar naquela costa. Porque, entretanto, eram observadas luzes que eles não sabiam o que eram. Que podiam denominar como os Foo Fighters. Algo, segundo a descrição que davam, seria algo parecido. E, entretanto, aquela zona costeira de Suffolk acabou por ficar fechada durante muito tempo, sem ninguém por perto, digamos assim. Interessante. É algo que ainda quero aprofundar mais. Portanto, isto foi medido pelo Derek Savory, grande investigador local. Admiro o trabalho do Derek, mas quero saber mais sobre este assunto. Portanto, eu, antes de regressar a Portugal, tencionava ter uma entrevista pessoal com ele, entrevistá-lo para as câmaras, de forma a que ele pudesse falar sobre esse pormenor, porque ele tinha muito para falar. E isto são aquelas conversas que nós temos quando realizamos investigação de campo, o reconhecimento local, e eram aquelas conversas que, enquanto íamos falando sobre a Rendlesham Forest, iam surgindo estas pontas soltas, digamos assim, quando eu perguntava, mas houve observações antes e depois, e ele sempre garantiu que sim. Até mesmo depois do incidente de 1980, as pessoas continuaram a ver ali coisas estranhas, luzes estranhas, inclusive Brenda Butler, ela mesma menciona isso também, por diversas vezes, que sim, que foram vistas. Acredito que algumas até poderiam ter alguma explicação, como posso mencionar, há coisa de 2 anos, talvez, acho que foi há coisa de 2 anos, que eu estava deitado e alguém que mencionou que havia uma equipa de uma reportagem que estava a ver luz em Rendlesham Forest. E eu, naquele momento, eu estava a ver notícia em direto praticamente, eu estava no Facebook, eu só tive tempo de fazer uma coisa, Tiago, pegar o equipamento e dirigir durante 3 horas para Rendlesham Forest. Foi instantâneo. Eu fui de imediato para Rendlesham Forest. Deixei tudo o que tinha para fazer e fui imediatamente para Rendlesham Forest. Quando cheguei a Rendlesham Forest, constatei que não havia OVNIs. Eram pessoas que se encontravam, algumas a fazer caminhadas noturnas, outros de bicicleta de montanha com as luzes, e então, derivado da posição dessa equipa de reportagem, ao ver essas luzes a uma certa distância, dava-lhes a percepção que estavam a ver algo alto, ou seja, numa altitude mais elevada, mas de facto eram pessoas numa colina. E então isso gerou uma grande confusão, uma má e falsa informação por uma equipa de reportagem, que é irónico. E quando lá cheguei acabei por fazer o desmentido também. Inclusive até no Portugal, que perdemos tempo, mas foi tempo que se perdeu, mas tirou-se as dúvidas, que realmente foi falso alarme. E acontece muito disto, infelizmente. Não, mas é o nosso papel como investigador, principalmente gestor de campo, da gente ir atrás e a gente vai constatar se é algo ou não. Agora, você falou, quando o Jim tocou no OVNI, ele recebeu uns códigos binários, né? Era 01, 01, 01, 01. E já se sabe o que significava isso? Aquilo, inclusive, acusou a posição de uma ilha, que era Neo Brasil, o Novo Brasil. Portanto, ficava literalmente acima de França e ao lado da Irlanda, digamos assim, Irlanda do Sul. Essa ilha já não existe, está submersa, supostamente. Consta-se que seria uma ilha onde havia um povo super inteligente, super evoluído. Consta-se. Mas, de facto, aquilo tinha uma... Havia depois algo, além desse código, que dizia algo sobre exploração espacial. Eu não me recordo da frase completa, mas depois de cifrado o código, além de identificar a posição dessa ilha, que alguns investigadores garantiram que essa ilha existiu, sinceramente, não sei se ela existiu, mas que terá sido submersa. Mas o mais interessante é como é que aquele código gerou
como é que é de explicar, Tiago? Aquela posição da ilha e aquelas palavras foram decifradas como exploração espacial, ou exploração espacial da humanidade, algo do género. Tanto que houve pessoas que começaram a acreditar que poderíamos sermos nós próprios no futuro. Poderia ser, por exemplo, tipo, como se nós fôssemos viajantes do futuro a regressar ao passado, tentar transmitir algum tipo de informação. É uma das teorias, né? Uma das teorias dos seres que nos visitam. É uma das teorias, tem várias teorias. E agora eu vou te jogar numa fogueira agora. Nosso amigo, Nick Pope, ele durante muito tempo ele foi do Ministério da Defesa da Inglaterra. Na sua opinião, como Nuno Alves, o Nick Pope, ele divulgou toda a informação que ele tem sobre esse caso ou nem toda a informação sobre o caso foi passada para ele? Eu também penso muito sobre isso, Tiago. Eu acho que o Nick Pope talvez saiba um bocadinho mais do que aquilo que possa revelar, talvez, não tenho a certeza. Eu acho que o Nick Pope sabe muito bem o que aconteceu sobre o Rendlesham Forest. Disso não tenho a mínima dúvida. Ele está muito bem informado, ele tem muitos contactos, ele fez parte da equipa de investigação britânica. Portanto, eu acredito que o Nick Pope talvez não possa dizer tudo ainda. Tanto que ele não pode dizer que os arquivos sobre Rendlesham Forest nunca vieram para fora. Aí está a explicação. Por mais que eu possa dizer, não, eu contei tudo, mas eles têm certos segredos e certos limites de liberdade quando falamos de Inglaterra, que é extremamente complicado. E a Inglaterra, no que se trata no âmbito de segredo, eles são muito sérios. A coisa é muito séria, Tiago. Não podemos brincar com coisas sérias lá. É preciso certos cuidados. Portanto, eu acredito que o Nick Pope, de facto, saiba mais alguma coisa, mas que, é assim, é a minha opinião. Não estou a garantir que é ou não é, não é? É a minha opinião, mas eu acredito que ele sabe algo mais. Acredito. Uma das coisas que me marcou muito naquele filme Independence Day é quando o presidente desce no subterrâneo da Área 51, né? E lá ele pergunta, por que eu não sei disso? Por que nunca me contaram sobre isso? E o chefe da defesa americana, sei lá, não me lembro se era ele fala assim, para o senhor não ter que mentir para o público. Exatamente. Isso então, acontece. Quer dizer, a gente não sabe tudo, né? Nenhum presidente, eu acho que hoje em dia sabe tudo o que acontece. Não sabe, Tiago. Hoje em dia existem vários departamentos tão secretos que o próprio governo desconhece. Quem está na frente do governo. Eles simplesmente não conhecem. O próprio exército tem os seus serviços secretos. A Força Aérea tem os seus serviços secretos. A Marinha tem os seus próprios serviços secretos. Existem serviços e determinados serviços secretos que simplesmente existem vários escalões que eles não os conhecem. Cá está. Depois daí vem a história dos Men in Black. Vem a história dos Men in Black, que de facto são pessoas que pertencem a essas organizações ultra secretas, onde nem o próprio presidente tem conhecimento da sua existência. E isto acontece quando se trata de falar sobre segurança. Quando o país tem algum interesse sobre segurança nacional, digamos assim, é a partir daí que não só através dos meios militares, mas quando se trata de coisas mais sérias, que já para não haver um conflito armado, ou que se possa prevenir de um falso alarmismo, falso ou não, é aí que entram essas ditas entidades. É isso mesmo, concordo contigo. Só para a gente terminar, Inglaterra. A sua pesquisa ufológica na Inglaterra, além de Rendlesham, você teve algum outro caso que você tenha investigado na Inglaterra, que você considera, pô, esse caso aqui realmente seria uma evidência muito boa para a presença extraterrestre no nosso planeta? Sim, de momento acho que não, porque eu dediquei-me única e exclusivamente a Rendlesham Forest. Houve casos de abdução, possível abdução, houve casos de possíveis pousos, avistamentos vulgares, mas não, assim de momento que me esteja a lembrar ou a recordar, não. Tirando os Crop Cycles, envolvi-me também nessa história, um bocado complicada. Acho que o Tiago já sabe a minha opinião. É assim, já sei. Porque aquilo que viu foi uma desilusão para mim, confesso. Mas aquilo que eu fiz na Inglaterra foi praticamente uma dedicação exclusiva a Rendlesham Forest, sem dúvida.
Era esse o plano original. E atenção, porque já fui convidado novamente para regressar para ir a Hamilton Forest, porque acho que estão a querer pegar novamente no caso da Hamilton Forest. Portanto, acho que há ali mais qualquer coisa nova. E foi-me solicitado esse apoio. Portanto, estamos aqui a pensar, vamos, não vamos? Mas cá em Portugal também é o que muita gente diz. Fazes falta aqui, já passaste muito tempo fora. Exatamente. Meu amigo, as duas últimas perguntas que eu tenho para você. A primeira, sobre um avistamento em Marina Grande, que eu vi no site do UF Portugal, né, no blog. Você está investigando esse avistamento? Já tem uma conclusão? Foi recente, né? Foi agora, em 2020? Exatamente, foi há relativamente 4 semanas, 5 semanas, talvez. Se tanto, se tanto. Bom, o que é certo é que estamos a falar de um militar da Marinha que está treinado e preparado para identificar objetos ou aeronaves em pleno oceano. Isto na ausência de luzes. Portanto, eles têm uma certa preparação para identificar se há uma aproximação de uma aeronave através de um vulto. Esse militar que faz parte da Marinha Militar, tratamos assim, para as pessoas não confundirem a Marinha Militar com a Marinha Mercante, que são dois tipos diferentes de Marinha. E, entretanto, esse militar encontrava-se na varanda da sua casa, estava a fumar um cigarro, estava na companhia da sua esposa, a desfrutar aquele momento e a observar as estrelas, e ele reparou nos vultos que, ao passar esse triângulo, as estrelas desapareciam. E foi a partir daí que ele teve a percepção desses triângulos. E segundo a experiência dele, a intuição dele, era algo muito, muito grande. E aquilo passou sobre a cidade e foi desaparecendo, faz lembrar um pouco, quase tipo a história de Phoenix, nos Estados Unidos, no Arizona. E passado pouco tempo, surgiram dois F-16, dois caças F-16, um com as suas luzes estroboscópicas normais e o outro em posição de combate, sem luz nenhuma, com a ausência de luzes. E isto só acontece quando um avião está em missão de combate. Não há luzes de identificação para ninguém. E aquilo foi um aparato muito, muito curioso, chamou-lhes bastante a atenção, especialmente sendo ele militar, ver todo aquele aparato. Portanto, esse militar ou essa testemunha, como queiramos entender, ele diz que a intuição que teve foi que os F-16, os caças F-16, estavam na tentativa de interseção desses ditos objetos triangulares. Mas que esses objetos triangulares eram de proporções extremamente elevadas, extremamente grandes. Portanto, ele desconhece algo que consiga se movimentar sem ruído, não provocou qualquer tipo de ruído. Aliás, até houve pessoas que comentaram que seria o possível TR-3B, que faria parte do Aurora Project, que seria o TR-3B. Mas segundo aquilo que conhecemos, o TR-3B, sendo um avião ultrassónico, fazia um barulho tremendo, um ruído tremendo derivado da sua velocidade. Basta passar a barreira de som. Mas neste caso não. O que quer que tenha passado sobre a Marinha Grande, segundo a testemunha, passou a baixa velocidade. Passou a baixa velocidade e era possível ver os seus contornos derivado ao céu que está estrelado. E depois cá está. Foi a tentativa de interseção, talvez, digamos assim, dos caças F-16 portugueses. E um avião não se sustenta no céu a baixa velocidade. Ele cai. Ele tem que estar a alta velocidade, senão ele cai. Não tem como. Um helicóptero, tudo bem, mas o helicóptero não é gigante. Meu amigo, para finalizar aqui, Vigília Nacional 2020. Conta. Eu sei que você faz várias vigílias durante muitos anos, você fez, acho que desde a década de 90, quando a gente se conhece, início de 2000, você fazia essas vigílias, a gente teve várias vigílias no mundo inteiro, vigílias globais. Como é que é essa ação? E se em alguma das vigílias vocês já viram algo assim, um OVNI? Bom, a Vigília Nacional. A Vigília Nacional é interessante. E quando houve. Aliás, até vou aqui falar de uma coisa interessante. Temos um amigo, o Michael Hall, que esteve recentemente na suposta Área 51, aliás, no Nevada, quando houve aquela tentativa de invasão. Eu estava a falar com o Michael
E falei-lhe sobre a Vigília Nacional e ele ficou super interessado na Vigília. Ele diz assim, vocês fazem isso? Isso é muito interessante, porque é que nós nos Estados Unidos não fazemos o mesmo? E ele num direto que estava a fazer, ele falou sobre este projeto em Portugal. Nisto, aproximou-se uma equipa de reportagem e ele falou para essa equipa de reportagem sobre o nosso projeto em Portugal. E as pessoas ficaram bastante interessadas na ideia de fazermos uma Vigília Nacional. A Vigília Nacional, de facto, o que é? Realizamos a Vigília Nacional, ou tiramos dias específicos, queremos fazer de sexta para sábado, sábado para domingo e domingo para segunda, para aqueles que podem participar, como é óbvio, de norte a sul do país. Portanto, as pessoas durante esses 3 dias são livres de escolher um local estratégico onde podem realizar uma vigília. E quando isso acontecer, durante esses 3 dias, há uma conectividade muito grande entre as pessoas. Se algo cruzar o nosso espaço aéreo, nós estamos preparados para o registrar. Portanto, é uma questão de sorte. O tempo que conseguirmos realizar esse rastreio ou conseguir registrar algo extraordinário. E o que é certo é que algumas pessoas já garantem que viram alguma coisa, mas não conseguiram elaborar o registro. Portanto, é um bocado relativo. O que é que as pessoas terão observado, com certeza. E então a Vigília Nacional é isso mesmo. Existem 3 dias específicos em que as pessoas de norte a sul do país participam ativamente. E temos pessoas até que já nos acompanham nisto há muito tempo. Por exemplo, o Ernesto Lamas, no Porto, ele é fantástico, é uma pessoa bastante ativa nisto. Ele acho que não falhou nenhuma das vigílias até o momento. Ele está em todas. E existem pessoas que aguardam por esta vigília anual. Elas são sempre ansiosas, com aquela expectativa de que aconteça a Vigília Nacional. E acontece também que muitas pessoas, quando sabem, ou quando alguns elementos que participam nas vigílias dizem no grupo, olha, eu vou estar em determinado local, essas pessoas acabam por receber visitas de outras pela curiosidade de ver como é que aquilo funciona. E torna-se muito, muito interessante, é interativo, informativo apesar de tudo, e as pessoas acabam por ganhar aquele bichinho, aquela curiosidade de querer saber como é que funciona a ovniologia e como é que funcionam as vigílias também. E ficam completamente rendidas também pelos equipamentos que são utilizados. Muitos equipamentos desses alterados. Muito legal, muito legal. Eu espero que um dia a gente tenha essas vigílias assim, no mundo inteiro, que a gente faça um evento global. Pode contar comigo para a gente fazendo no Brasil, quem sabe a gente consegue, por ano que vem, fazer algo no Brasil. Hoje está mais difícil, porque a gente aqui no Brasil, na Europa já está mais flexibilizado, mas aqui no Brasil a gente ainda está nessa pandemia. Agora que tá chegando o nosso pico, agora que tá difícil. Mas a gente, pro ano que vem, a gente pode bolar, fazer algo em conjunto. Aí a gente fala com o André Simondini da Argentina, eu falo com o Johanan do México, o pessoal do Peru, do Paraguai, para ver se a gente consegue. Meu amigo, Nuno, gostei de agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Muito legal a entrevista. A gente podia ficar aqui falando horas e horas e horas. E vamos ficar. Teremos mais. É bom que o pessoal fica com vontade e pede mais. Eu queria te agradecer muito por essa presença e mais uma vez, muito obrigado por receber a gente. Obrigado, Tiago, um bem-aja e tudo a correr bem. E vamos combinar a organizar essa Vigília Nacional no Brasil, que eu já tentei fazer. Isso, e quando eu for para Inglaterra, porque eu já morei na Inglaterra também, que nem você, a gente vai para Regent Force, você vai ser meu guia turístico. Seria ótimo, é uma questão de combinarmos, organizarmos as coisas e vamos lá. Será um prazer, Tiago. Obrigado, gente. Obrigado a todos pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links do Nuno, que ele quiser divulgar para vocês, para curtir o trabalho dele, da UFO Portugal, da UFO Network Portugal e tudo mais. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço.